Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Com certeza você já ouviu essas palavras alguma vez na sua vida. Elas são retiradas dessa oração tão tradicional, né? O Vinde, Espírito Santo, mas que, na verdade, não são propriamente dessa oração, mas são da palavra de Deus mesmo, né? É lá do Salmo 103, eu acho, se eu não estou enganado. E a gente foi adaptando ela e ela se transformou nessa oração. Pedimos, então, ao Espírito Santo que renove a face da terra, ou seja, que torne tudo novo de novo, que rejuvenesça. Mas será que isso tem jeito mesmo? Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo, falando sobre o Espírito Santo, sobre rejuvenescer a face da terra, porque estamos chegando à festa de Pentecostes, né? Bom, antes de falar da festa de Pentecostes, já de início eu me justifico. Eu tô saindo de uma infecção da garganta e ainda tô com um pouquinho com a garganta seca. Eu tô medicado, eu tô me tratando, tá tudo ótimo. Mas eu vou ter que ficar com a minha garrafinha d'água aqui do lado, essa pequenininha aqui. Então vocês não reparem se no meio eu precisar beber água, tá bom? Mas não é Covid não, tá tudo certo, tá? Pois bem, chegando à festa de Pentecostes. Essa festa é uma festa muito celebrada no Brasil inteiro, né? Sobretudo nos lugares onde há o costume de se fazer a festa do divino, né? Na minha cidade tem uma festa bastante tradicional, aqui perto de São Paulo, onde eu falo, em Mogi das Cruzes, também tem uma festa centenária, antiquíssima, e em muitos outros lugares do Brasil. Esse costume, né, parece que veio de uma rainha portuguesa que é Santa Isabel de Aragão, né? Foi rainha de Portugal e viveu no século XIII, no finalzinho do século XIII, e uma mulher muito devota, muito caridosa, e que pertenceu à Ordem Terceira de São Francisco, né? Ela casou-se, né? Mas a Ordem Terceira de São Francisco é um jeito de viver a espiritualidade franciscana, sem ser padre, frei ou freira, né? Vivendo no mundo, mas carregando todo esse patrimônio espiritual de São Francisco. Não confundir com uma outra Santa Isabel, que também foi rainha e também foi da Ordem Terceira, Santa Isabel da Hungria, né? Essa é outra santa. Essa Santa Isabel, de quem eu estou falando, ela, no período que ela vivia, parece que houve um momento de redescoberta, por assim dizer, da pessoa do Espírito Santo, né? Falava-se muito. E ela inaugurou uma igreja dedicada ao Espírito Santo numa localidade em Portugal chamada Alenquer. E parece que ali está o começo, né? O germe das festividades do Divino. É claro que ao chegar na colônia, né, o Brasil foi a colônia de Portugal, essas festas foram ganhando outros elementos, foram se enriquecendo, né? Faltam-me dados assim, para precisar melhor sobre isso, mas acho que vale a pena fazer uma pesquisa, depois joga aí no Google, dá uma lida a respeito, porque além de ser patrimônio cultural nosso, uma coisa muito bonita que precisa ser incentivada para que não se perca, né? Tanto isso como as folias de reis e tantas outras festividades. Isso fazem parte da nossa identidade, mas não só por um dado cultural. As celebrações populares também trazem algo de Deus mesmo, algo que nos evangeliza. Eu vejo tristemente que muitos cristãos, até padres, né, meio que torcem o nariz para devoções populares. É evidente que às vezes tem uma outra coisa ali que a gente precisa ajustar, precisa melhorar, evitar alguns abusos e tal. Mas na devoção popular, frequentemente nós percebemos o evangelho com um frescor de pureza, né? Com muito mais sinceridade que às vezes algumas reflexões tão cabeçudas, né? Tão teológicas que tem gente por aí faz, né? O povo nos evangeliza, né? Não somos nós que evangelizamos o povo, frequentemente ao contrário. E não é diferente com a festa do Divino. Acho que toda essa exuberância
nos revela algo de Deus e nos revela algo daquilo que nós somos também. Há pouco eu dizia que o Espírito Santo é aquele que renova a face da terra, né? E eu perguntava, tem jeito? Sim, tem jeito, sim. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, o Espírito de Deus mora em nós. E quando a gente olha para essa exuberância, por exemplo, da festa do divino, ou de tudo aquilo que de belo a gente pode construir com as nossas próprias mãos, toda a arte, toda a música que nós produzimos, aquilo não é outra coisa a não ser a nossa alma dizendo para onde quer voltar. A beleza é o rastro de Deus na humanidade. Quando termino de ver um filme muito bonito, termino ali em lágrimas, né, emotivo com aquilo. Quando eu vejo o povo cantando com suas violas numa folia de reis, por exemplo, aquilo tudo nos toca porque é belo e o belo revela Deus. É a nossa alma, como eu disse, querendo nos dizer para onde quer voltar, de onde veio e para onde quer voltar. Nos revela Deus, portanto. Isso é um dos muitos modos que poderíamos ter para falar sobre o Espírito Santo, né? E pode ser um bom começo, porque frequentemente a gente pode correr o risco da má compreensão a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Sobre isso eu não vou falar muito hoje, até porque semana que vem é a festa da Santíssima Trindade, né? Então a gente vai falar no próximo vídeo, tentar se deter um pouco mais sobre esse tema. Mas às vezes a gente, como eu disse, né, mesmo naquilo que de mais bonito tem nossa fé, às vezes a gente precisa ir fazendo uns ajustes para evitar algum abuso ou alguma má compreensão. Quando a gente fala de Espírito Santo, do que a gente está falando? Será que a gente está falando simplesmente de um jeito de Deus agir ou se manifestar? Será que a gente está falando de uma coisa que não é bem Deus, mas é uma energia que nos rodeia, alguma coisa assim? Quando eu falo de Espírito Santo, será que eu estou falando de um ser que ele é menos do que Deus Pai e menos do que Jesus, mas que Jesus nos dá, nos envia? Não é nada disso, né? Eu citei esses 3 exemplos porque são 3 exemplos de más compreensões que ocorreram a respeito da Santíssima Trindade ao longo da história, né? Isso também vale um estudo muito à parte, é um assunto bastante interessante, né? Mas vamos em frente, né? Eu só estou citando. Quando eu falo de Espírito Santo, se não é isso tudo, do que eu estou falando? Eu estou falando de Deus mesmo, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas é um só, é o mesmo Deus. E esses 3 são 3 pessoas. Como é que se dá isso? Como é que é possível? É mistério. Muita gente, muito melhor e muito mais inteligente do que eu, já escreveu sobre isso. E eu poderia recomendar até algumas obras, desde as mais tradicionais às mais modernas, sobre o tema. Mas eu acho que para nós, ao celebrarmos a festa de Pentecostes, nos basta assumirmos que o Espírito Santo é Deus que age nos comprometendo com a salvação. Deus que age nos comprometendo com a salvação. Disso nós podemos partir. Jesus nos revelou que há um Deus que é Pai, que sempre existiu e sempre foi Pai. E o que significa dizer que esse Deus é sempre Pai? Significa dizer que é um ser que está sempre gerando, sempre criando, e cria de maneira amorosa como um pai o faz. Jesus se revelou a nós como sendo o Filho com O e F maiúsculos. Ele é o que é gerado pelo Pai com eterno amor. E nós, humanidade, nos tornamos filhos de Deus
por participação através do batismo, né? O Cristo nos acolhe nessa família que é a Trindade. E o amor que une o Pai e o Filho é uma pessoa, é o Espírito Santo. Se no Antigo Testamento vemos o protagonismo do Pai, por assim dizer, um período em que Jesus esteve fisicamente conosco, vemos a face de Deus revelada em Jesus, o Espírito Santo que Ele nos lega depois que sobe aos céus, continua a nos revelar Deus, que é Pai e é Filho, Deus que gera, que cria, Deus que se faz um de nós, que é Filho e que nos ensina o caminho da salvação. E essa força, esse Deus, esse ser, essa pessoa que nos revela o Pai e o Filho e nos coloca no caminho da salvação, é o Espírito Santo. Vamos dizer ainda de outras maneiras, sempre a partir do que Jesus fala. Nesses últimos dias, ao longo da semana, nós estamos ouvindo sempre um pedaço do Evangelho segundo São João, né? Jesus na última ceia, antes de padecer, vai prometendo aos discípulos que vai lhes enviar o Espírito Santo. E Jesus vai dando, como diria, vai dando jeitos de falar sobre o Espírito Santo diferentes. Um deles é que o Espírito Santo é o defensor. Essa palavra tem um significado interessante na Bíblia, porque no tempo de Jesus não existia a profissão de advogado como existe hoje, né? E os julgamentos não eram feitos assim como são hoje, eram geralmente feitos em lugares públicos, nas praças, né? Nas ágoras, como se dizia naquele tempo. E quando alguém era acusado publicamente diante do juiz, se alguém no meio do povo sabia que aquela pessoa acusada estava sendo acusada injustamente, e ela sabia, tinha provas, não, essa pessoa não fez isso que estão falando, não tenho como provar, essa pessoa então se colocava do lado do acusado. Isso é o defensor, que Jesus fala que é o Espírito Santo. É o advogado de defesa. E por que Jesus fala que o Espírito Santo é esse advogado de defesa? Tem alguém que está nos acusando, por acaso, para que ele tenha que ficar do nosso lado? Sim, tem, né? Cada vez que a gente faz o bem e alguém chama a gente de trouxa por causa disso, estão nos acusando. Mas que a gente não se desespere, nem se desanime, nem queira desistir de fazer o bem por causa disso. Nós temos um advogado contra quem nos acusa. É o próprio Deus, Espírito Santo, conosco, em nós, que nos sussurra no coração: continue a fazer o bem. Continue, vá em frente. É Deus em nós, é o Espírito em nós, que age como nosso advogado de defesa. Jesus ainda nos dá outras definições. Em dado momento do Evangelho ele fala: o Espírito Santo vos revelará todas as coisas e mais, né? Ainda ele fala: vos recordará tudo o que vos disse. Espírito que revela e que recorda. Revela não no sentido de revelar o futuro, revelar a sorte, nada. O Espírito que nos revela as decisões que devemos tomar diante daquela norma de vida nossa, que é o Evangelho. Então, o Espírito nos recorda o que Jesus fez no passado e aquilo que nos ensinou. E assim nos revela como devemos seguir no presente. Percebe como recordar e revelar são coisas relacionadas? O Espírito nos lembra daquilo que Jesus nos ensinou e a partir disso nos faz pensarmos se é por aqui ou se é por ali que temos que ir, o que temos que fazer, como nos comportar. É Deus agindo no Espírito Santo. Então repare, gente, que é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que o Espírito, o mistério da Trindade é uma coisa que ao mesmo tempo que a gente vislumbra, a gente não consegue segurar. Parece que se desfaz. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está entendendo, a gente deixa de entender. E é isso que é o mistério. O mistério não é simplesmente aquilo a respeito do qual eu não tenho explicação.
Mistério é aquilo de que por mais que eu fale sobre o tema, eu sinto que eu jamais terei falado o suficiente. Então é melhor calar, contemplar. Espírito, portanto, que ao mesmo tempo que é defensor, ele também nos recorda o que Jesus disse e ensinou, nos revela como temos que viver isso no momento presente. Assim, então, o Pai usa, como dizia Santo Irineu de Lyon, as suas duas mãos para nos alcançar, para nos abraçar, para nos ter perto dele. O exemplo do Filho Jesus e o Espírito Santo que nos leva para esse exemplo do Filho Jesus, e nós entramos então nesse abraço da Trindade, né? Nessa valsa, como dizia uma professora que eu tive, né? nessa ciranda, né? Nós é a Trindade e vamos fazendo a vida acontecer e nos esforçando para fazer com que o reino aconteça. Nós ouviremos na festa de domingo agora, né? A festa de Pentecostes, dois textos diferentes. O primeiro texto da primeira leitura, tirado de Atos dos Apóstolos 2, é o texto mais célebre, em que se narra o que aconteceu na festa de Pentecostes, estando Maria e os discípulos reunidos. E o outro texto que eu vou citar é o texto de João 20, 19 a 23, que é o evangelho dessa festa. Então eu vou dar citações, eu não vou ler dessa vez, tá? Atos 2, de 1 a 11, a primeira leitura, você pode ver depois no folheto ou na liturgia diária. E o evangelho, João 20, versículos de 19 a 23. Pois bem, no evangelho nós ouviremos João nos contar como Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. João tem modos muito bonitos para falar sobre o Espírito Santo, mas nesse caso específico, ele nos narra que os discípulos, estando fechados com medo, né, ainda presos dentro da casa, né, logo após a ressurreição de Jesus, ainda sentiam medo. Jesus ressuscitado aparece diante deles, e o texto, embora na nossa tradução diga, Jesus primeiro saúda, né, desejando a paz, que se acalmassem, embora o nosso texto diga que ele soprou sobre eles, no texto original em grego, a gente pode ler de uma maneira diferente, que Jesus soprou dentro deles o Espírito Santo. E pode parecer um detalhe, mas isso tem um significado bonito, né? Essa possibilidade de a gente entender de outras maneiras, né? Soprar dentro faz lembrar um outro gesto realizado por Deus no Gênesis, né? Logo depois que ele cria o ser humano, né? Nesse poema, né? Nesse símbolo que o Gênesis nos traz, Deus faz o homem do pó da terra, do barro. Depois que ele faz aquele bonequinho de barro, o que Deus faz? Sopra nas narinas dele o seu sopro de vida e ele se torna um ser vivente. Jesus faz a mesma coisa. Mas olha que curioso, mas o homem já não foi criado? Por que tem que soprar de novo? Lembra da oração do início? Que Deus, através de seu Espírito, renova todas as coisas, rejuvenesce todas as coisas, faz as coisas voltarem ao plano original de Deus da criação? Pois olha aqui acontecendo. O Espírito, Deus faz realmente isso em nós através de seu Espírito Santo. E o que significa isso de renovar a face da terra? O que significa? Me responde. Enquanto isso eu bebo água. Ora, se Deus nos criou para o prazer, lembrem-se que a palavra Éden, lá no Gênesis, né? É o nome do jardim onde Deus colocou a humanidade. Éden significa delícias, prazer, né? Dito de uma outra maneira, felicidade. Se Deus nos criou para sermos felizes, para termos vida e vida em abundância, Jesus mesmo disse,
nós tanto mais voltaremos ao projeto original de Deus, rejuvenesceremos a terra, a nossa própria vida, na medida em que a gente conseguir alcançar uma vida feliz. Ah, ótima definição, mas e aí? Como é que faz para chegar na felicidade? Bom, Jesus já deu esse caminho. Pouco tempo atrás a gente ouviu ele nos recordar o único mandamento, o mais importante de todos: amar do jeito que ele amou. Na medida em que a gente, portanto, vai colocando amor na nossa vida, Deus vai nos soprando nas nossas narinas uma nova existência. Ele nos dá um coração novo e o mundo vai se transformando, vai se rejuvenescendo. Então é um trabalho duplo. Deus que sopra, mas nós também precisamos acolher. Acho que Santo Agostinho que fala: Deus que te criou sem a tua ajuda não pode te salvar. Então Deus está nos soprando o Espírito Santo continuamente. Ele está continuamente no nosso coração, nos conduzindo, nos suscitando o desejo de sermos bons, ainda que nem sempre a gente consiga. Ele está na nossa consciência, nos lembrando que o caminho do Evangelho é esse. Às vezes a gente vai para lá, mas aí vem aquela vozinha, né, na nossa cabeça que fala: volta para o caminho certo, você fez errado. É isso que é a presença do Espírito em nós e que renova a face da terra, nos leva de volta para o projeto original. E o curioso é que logo em seguida, depois que Jesus sopra, né, neles essa nova vida, ele imediatamente fala de um outro tema que pode ser que a gente ache que não tem uma coisa a ver com a outra. Jesus fala: recebei o Espírito Santo, né? Mas continua: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, o mandamento do amor, ele só consegue ser vivido no perdão. Repare que o próprio Jesus está agindo de maneira perdoadora, porque essa turma toda que está com medo, fechada em casa, todo mundo pulou fora do projeto dele quando viu que o projeto tinha que passar pela cruz. Jesus podia muito bem ter dito: gente, essa cambada de banana, não quero saber dessa gente não. Mas não, age com perdão. E não age simplesmente para que a gente olhe para Jesus e fale: nossa, como ele é bonzinho. Não, faz assim para nos dar o exemplo. De maneira que isso tem profunda relação com o mundo novo que Jesus sonha e nos convida a entrarmos. Nós só seremos capazes de renovar a face da terra e renovar a nossa vida na medida em que a gente aprender a perdoar. Não se pode falar de amor sem falar de perdão. Da mesma maneira como não se pode falar de humanidade sem falar de erro. Quem acha que pode levar tudo a ferro e fogo o tempo inteiro vai acabar se frustrando e tornando a vida dos outros insuportável. A gente precisa de perdão. Pois bem, ao nos dar um coração novo, como vimos no Evangelho, Deus nos dá a possibilidade de vivermos um mundo novo. É isso que é o reino de Deus, é uma proposta de mundo novo para a qual Jesus nos convida. E isso a gente vê então na leitura de Atos 2, que é a primeira leitura. A festa de Pentecostes, ela já existia antes dos cristãos. É uma festa judaica. Os judeus ainda hoje celebram o Pentecostes, mas com um outro significado. Se nós cristãos celebramos a vinda do Espírito Santo, o que os judeus celebravam e celebram em Pentecostes? Celebravam o dia em que, depois de terem passado pelo deserto, chegam aos pés do Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei. Pentecostes, então, para os judeus, era a festa do recebimento da lei de Deus. Jesus substitui essas leis. Ele mesmo fala: eu vos dou um novo mandamento. Não é novo no sentido de mais um mandamento, é novo em substituição ao antigo. E qual é a nova e única lei que Jesus nos dá? A lei do amor, como já dissemos. Então, o fato de estar Lucas situar a vinda do Espírito Santo na festa de Pentecostes já traz esse significado. É a nova lei que chegou, é a lei do Espírito Santo,
a lei da liberdade, como diz Paulo também na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas, né? Deus não deu um código de leis para nós, um monte de leis, ele deu uma só, né? Por isso que Paulo fala que onde há o Espírito Santo, há liberdade, né? E Santo Agostinho depois retoma essa ideia e fala: ama e faça o que você quiser, porque os atos de quem ama serão sempre atos de santidade, né? Atos de paz, atos de amor. Pois bem, Lucas então coloca o Espírito Santo vindo justamente na festa em que Deus nos dá a sua lei. E da mesma maneira como Deus se manifestou lá no Monte Sinai, no Antigo Testamento, em Êxodo 19, deixa eu ver, acho que eu anotei. Acho que é Êxodo 19, não anotei não. Quando Deus desce sobre o topo do Monte Sinai, o texto lá de Êxodo fala que a terra tremeu, o povo via trovões, né? Fogo que passava, as nuvens sobre o Monte Sinai. Deus ali estava se manifestando. Os mesmos sinais aparecem aqui nesse texto, né? Um vento forte, línguas de fogo que descem. Só que dessa vez o povo não teve medo, mas entregou-se a um fenômeno interessantíssimo, né? Que diz que todos falavam, embora cada um fosse de um país diferente, mas todos se entendiam. E quem estava em volta não conseguia entender o que estava acontecendo. Como é que esses uns são pardos, outros medos, outros são elamitas, e nós estamos ouvindo todos na nossa própria língua. O mundo novo, que começa a ser criado quando temos esse coração novo, igual o coração de Jesus, quando tentamos amar do jeito que Ele amou, vai fazendo com que nasça uma nova civilização, uma nova sociedade, a civilização do amor. E isso, por mais que a gente hoje, no momento que a gente está vivendo, a gente veja tanto ódio sendo disseminado, né? É possível e é a nossa meta de vida. Fazer o céu começar a acontecer aqui, né? E isso um dia se concretizará definitivamente quando o Cristo voltar e o reino for entregue a Ele, né? Definitivamente. Mas enquanto não vem, nos cabe a nós, né? Lembra do domingo passado? A festa da Ascensão? Agora a nossa missão começa, a nossa missão está aí, de a gente continuar com esse caminho. Todos eles ouviam a mesma linguagem. Que linguagem é essa que pode ser compreendida em todos os lugares? Deus me deu a possibilidade, nesse tempo que eu tenho de vida já, de passar por 8 países. E ouvir línguas diferentes, culturas diferentes. E em todas elas, mesmo que às vezes eu tivesse dificuldade de me expressar, a gentileza é sempre bem acolhida, né? O respeito, o dito, por que não, com uma única palavra, o amor é sempre compreendido. Um gesto de caridade é sempre bem acolhido. E isso não tem língua, isso não tem classe social, isso não tem sequer religião, né? Ter um coração e agir como Jesus agia, ter os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo, essa é a linguagem universal que pode chegar a todos e todos nos compreenderão, né? Pode ser que nem sempre aceitem, mas que é compreensível, sim é. É essa linguagem que deveríamos aprender. Essa é a língua universal, a linguagem do amor, a linguagem da ternura, da misericórdia. Pois bem, reparem que cada um desses continuou sendo do seu país, né? E aqui há uma coisa que talvez a gente tenha que distinguir, e com isso já vou terminando. O Espírito nos convida a uma unidade na diversidade. Unidade e diversidade. As duas coisas precisam existir juntas, senão dá problema. Diversidade por quê? Porque somos seres diversos, né?
Eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho costumes, você tem outros, o seu vizinho tem outros, o seu filho, o seu marido, seu tio, sua tia, né? Quantas pessoas há, quantas culturas e jeitos diferentes de se ser existem. Isso é diversidade e isso não é ruim. Só que se houver só diversidade, se a gente não aceitar que o outro possa ser diferente, isso deixa de ser sociedade e vira uma anarquia. Então, se o outro pode ser do jeito que ele é, eu também posso ser do jeito que eu sou. Isso é diversidade. Mas se ficar só na diversidade não é suficiente. É preciso que haja unidade. A unidade, o que é? Você é diferente de mim, mas nós permanecemos da mesma raça humana. Há algo que nos liga, e a unidade que o Espírito nos suscita é que, mesmo sendo diferentes, aprendamos a nos tratar com respeito, com amor. A unidade, porém, se não tem diversidade, a gente corre o risco de torná-la uniformidade. Nós pertencemos à mesma raça, então nós temos que ser iguais, nós temos que pensar igual. E isso não é bom também, porque é contra a nossa natureza humana. Então reparem, unidade e diversidade, através do Espírito Santo, caminham juntas, gerando a harmonia. Quando a gente estuda música, a gente aprende essa palavra, né? Harmonia. É quando a gente consegue colocar tons diferentes de uma maneira que fique bonito no final das contas, fique agradável ao ouvido. A vida exige de nós exatamente isso. O meu tom não é o mesmo que o seu, não é o mesmo que o outro, mas é sim possível fazer com que eles vibrem em harmonia. Se eu pegar um piano e bater em todas as teclas ao mesmo tempo, vai fazer um barulho feio. Mas se eu vou colocando, se eu coloco um sol, um dó, um mi, eu faço um acorde. Então, se eu consigo me colocar de uma maneira correta diante de quem é diferente de mim, a gente consegue formar harmonia. Eu não preciso ser igual ao outro para me dar bem com ele. Eu só preciso respeitá-lo. E ele também, a mesma coisa comigo. Isso é o Espírito que faz. Termino por aqui. Estamos envoltos nesse mistério da Trindade. Estamos recheados desse Espírito de Deus que nos recorda como Jesus foi, que nos convida a sermos como Ele foi. Esse Espírito que é o nosso defensor, mas que ao mesmo tempo nos lança a viver, né? E nos convida a aprendermos a conviver em uniformidade, em diversidade e em unidade, formando harmonia. Talvez a grande lição que a festa de Pentecostes pode nos dar é nos ajudar nessa semana a superarmos as desarmonias, superarmos as discórdias, superarmos as divisões. Da própria palavra de Deus a gente aprende que o divisor é o diabo. A palavra diabo significa divisão, divisor. Será que nós, na nossa vida, no nosso círculo de amizades, a gente está servindo mais a quê? A divisão ou a harmonia? Será que onde eu moro não tem ninguém que de repente a pessoa dá um tom, eu quero dar um tom mais alto ainda, sabe? Será que não tem ninguém com quem eu preciso aprender a fazer harmonia? A respeitar, a conviver, a ouvir mais? Eu acho que todos nós precisamos fazer esse esforço. Que bonita semana de Pentecostes poderá ser essa, de a gente superar as divisões, aprendermos a conviver com as diferenças, formarmos unidade na diversidade, para que haja mais harmonia. E assim, fazendo essa sinfonia, nós faremos o céu aqui na Terra. É ideal? É quase utópico? Não é impossível, não. Vamos começar pequeno. Vamos começar com uma pessoa de cada vez, amando quem está na nossa frente, considerando aquela pessoa como aquela para quem a gente tem que dar toda a atenção e tentar fazer harmonia com ela. Assim, aos poucos, de gota em gota, a gente consegue chegar em algum lugar. Uma boa semana e até a próxima.